Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós vamos estar gravando Gênesis capítulo 15, a promessa de Deus de dar um filho a Abraão. Esse capítulo é muito importante e tem coisas aqui que você deveria ler com muita atenção, não só ouvindo que eu vou explicar, mas você deveria ler cada pedacinho, cada versículo aqui, porque tudo aqui tem uma revelação muito importante de Deus. Diz assim que depois de todas essas coisas, que coisas? As que a gente estava falando no capítulo anterior, com relação a Ló, com relação a Abraão ter ido lá e ter recebido a bênção de Melquisedeque, ele teve uma visão, dizendo assim: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, eu sou o seu grandíssimo galardão. O Senhor é o nosso escudo, é o nosso grandíssimo galardão. Então Abraão disse: Senhor Jeová, eu estou sem filhos, o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, é o único que vai poder herdar minhas coisas, porque eu não tenho filho. Aí o Senhor disse para ele: esse não será o seu herdeiro, não é o filho do Eliezer não, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse sim será o seu herdeiro. Então ele levou ele para fora e disse assim: olha, conta as estrelas do céu se você puder, porque assim que vai ser a sua semente. E assim não é a semente hoje do Senhor Jesus, porque por todas as terras, por todos os lugares, em todos os lugares do planeta, é mais numeroso do que as estrelas do céu são as pessoas que se converteram, as pessoas que aceitaram Jesus, as pessoas, os cristãos de toda essa terra. E ele diz: e ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Quando você crê no Senhor, isso traz a você uma imputação de justiça. É imputado a justiça de Deus sobre você, porque você creu nessa palavra. Se você não crê, não há como você conhecer e ter fé, porque tudo vem pela fé. Por isso Abraão é o pai da fé, né? Ele diz mais: eu sou o Senhor que tirei você de Ur, da terra dos caldeus, para te trazer a essa terra. Ele diz: Senhor Jeová, como que eu vou saber que realmente eu vou herdar? Ele queria um sinal de Deus, ele queria fazer um pacto, ele queria que Deus desse um sinal para ele do pacto, dessa aliança que o Senhor estava fazendo com ele. E o Senhor disse assim: toma um bezerro de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele trouxe e partiu-os pelo meio, e colocou uma parte de frente com a outra, só as aves ele não partiu. Ou seja, ele partiu os 3, ele fez um corredor de sangue. Lembre-se que todos os pactos que o Senhor vai fazer conosco estão ligados a sangue. O primeiro animal que Deus matou para cobrir o pecado de Adão e Eva, ele matou animais. Aqui, matou esses cordeiros. Por quê? Porque tudo, como eu falo para você, aponta para o sangue de Jesus. Naquele tempo, eu vou explicar essa história. Naquele tempo, os reis, quando eles iam fazer um pacto, uma aliança, eles faziam isso. Eles pegavam os animais, eles cortavam, colocavam metade dos animais de frente para o outro, fazia aquele corredor de sangue, e um rei passava de um lado e o rei passava do outro. Dos dois lados ficavam os exércitos. Então o rei passava do lado para o inimigo dele e esse rei passava para cá, para o inimigo dele, e eles faziam um pacto. E dizendo assim: aconteça conosco o que aconteceu com esse animal. Que os deuses façam conosco o que nós fizemos com esse animal. Foi cerrado ao meio. É a mesma coisa, só que nesse caso só tinham 2 que estavam fazendo o pacto, o próprio Deus e o Abraão. E o Senhor estava ali, e ele disse assim: as aves começaram a descer sobre os cadáveres, até que o Abraão caiu num sono profundo, e ele ficou muito espantado, porque uma grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão, Senhor: saiba de certo que peregrina será a tua semente, em terra que não é sua, servi-los-ão, afligi-los-ão por 400 anos. Mas também eu vou julgar essa gente, a qual vocês servirão, e depois sairão com grande fazenda. E assim foi, né? Eles foram prisioneiros, eles foram cativos no Egito por 400 anos. Mas saíram de lá
com toda a riqueza do Egito, porque aquele povo falava assim: leva esse ouro, leva essa prata, sobe daqui, porque foram tantas pragas que o Egito não suportou ficar com aquele povo, quando Deus determinou que o tempo deles ali de escravidão havia acabado. Mas essa escuridão e essas trevas que cobriram significam ou representam o tempo de escuridão e de prisão e de cativeiro pelo qual o povo de Deus passaria. E diz assim: uma quarta geração tomará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ainda faltava encher a medida de injustiça dos amorreus. E Deus faz um pacto. E quando o sol se pôs, olha o que aconteceu. Muito similar ao que aconteceu na crucificação de Jesus, quando ele morreu. Houve escuridão. E eis que um forno de fumo e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Quem passou ali pela metade dos animais, fazendo pacto com Abraão? O próprio Deus, porque era um rei de cada lado e ali só tinha o Senhor. Quando ele passou, a gente viu, né? Esse forno de fumo e uma tocha de fogo. Deve ter sido tremendo e assustador ao mesmo tempo, né? Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: à tua semente eu tenho dado essa terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. O queneu, o quenezeu, o camorreu, o ferizeu, os refraíns, os amorreus, a ti eu vou dar. Nós sabemos que esse pacto nunca foi quebrado pelo Senhor. Apesar dos judeus terem muitas vezes quebrado o pacto com o Senhor, muitas vezes pecado contra o Senhor, mas o Senhor fala sempre dizendo: por amor a Abraão, por amor aos seus antepassados, e por causa do pacto que eu fiz com eles, eu vou manter a minha palavra. E aqui você tem um pacto de Deus com o pai na fé, o pai Abraão. É muito bonito esse capítulo, você deveria ler de novo e aprender, porque o Senhor é maravilhoso em todos esses capítulos. Ele vai nos ensinar coisas tremendas com relação ao relacionamento que você deve ter com Deus, de confiança total, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, de todo o nosso respeito, de todo o nosso louvor, e ter a plena certeza de que Ele é cumpridor de suas promessas. Ainda que você não seja fiel, o Senhor permanece fiel. Aleluia! Se você gostou, deixa seu like, compartilha com as pessoas que você ama. Amanhã a gente vai voltar para o capítulo 16, aonde a nossa querida Agar ou a nossa querida Sara vai fazer alguma coisa que não vai agradar ao Senhor, que vai causar um grande problema que nós temos até hoje na humanidade. Sara e Agar. Amanhã nós vamos entender essa história no capítulo 16 de Gênesis. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã.